Quanto custa publicar o seu livro de forma independente? Eu sou Lisa Oliver, tenho 3 livros publicados, todos de maneira independente, e eu vou explicar para vocês quanto custou cada um deles, como que eu fiz e tudo mais. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que quando a gente publica o livro dessa forma, a gente vai ter que fazer tudo. Basicamente, a gráfica só vai imprimir o seu livro e cadastrar lá tudo mais. Então, você precisa, para enviar, o seu arquivo, que ele esteja diagramado, revisado, que ele tenha capa, tudo certinho para eles só imprimirem e você poder vender depois. O lado bom é que você vai poder vender quanto você quiser, você vai poder lucrar, o quanto você quiser ter um lucro maior. Mas o lado ruim é que você não tem assistência nenhuma. Tipo, você tem que correr atrás de tudo. Mas quanto custa cada coisa? Depende. Posso estar sendo muito vaga apenas dizendo isso, mas vai variar. Como que eu fiz, No meu caso, capa. Eu não gastei com capa, porque a capa dos todos os meus 3 livros foi eu que fiz. Fiz o design, no caso, alguns até eu mesmo desenhei, fiz a ilustração. E eu não precisei de ninguém para poder fazer a capa. Porém, tem capistas por aí. Já o preço de capistas eu não vou poder informar com veemência, certeza, o quanto eu gastaria, porque eu mesmo fiz as minhas capas. Inclusive, estou pensando até em fazer um vídeo falando sobre como fazer capas de livros físicos. Eu já fiz um breve vídeo explicando como fazer capas de e-book, mas é algo para um outro vídeo. Porém, eu contratei recentemente uma artista para ela poder fazer desenhos onde eu vou usar na minha capa, tá? E aí os desenhos, em média, de um artista, eu já vi preço com outros artistas também para fazer uma ilustração que você pode estar utilizando na sua capa, varia em torno de 50 a 200 reais, dependendo de qual artista você vai estar pedindo, pra quê, Se for o artista e o designer, eu acredito que vai ser em torno de uns 200 ou mais, porém, como eu não fiz, eu não vou afirmar com certeza, olha, é tanto, tá? Eu, como designer, eu já fiz trabalhos onde eu cobrava 50 reais a 4, No caso, no livro físico, é o dobro disso ou mais. Então, vamos arredondar aí por cima uns 200 reais para uma capa. Só para nossa forma aqui hipotética de quanto ficaria um livro total de forma independente. Para você que não sabe fazer capa, não pode fazer nada. Apenas escrever. Mas, uma coisa que eu realmente contratei, que é muito, muito importante, eu acredito que é uma das coisas mais importantes para ter num livro, é a revisão. Eu sei que tem muita gente que pode dizer assim, eu tenho um amigo que é professor de português, ele pode tentar revisar o livro para mim, ou você tem algum conhecido que é revisor. Isso é muito legal, muito bom, se essa pessoa tiver uma disponibilidade para poder fazer esse serviço para você. De qualquer maneira, acho que sendo o seu amigo ou não, seria bom você dar algum dinheirinho para ele, ao menos que ele queira te dar esse serviço de presente e tudo mais. Mas eu não tive essa pessoa, apesar de eu conhecer bastante pessoas que manjam muito da língua portuguesa, porém elas eram muito, muito atarefadas. Então eu tive que contratar alguém. E eu usei o site, que eu vou recomendar para vocês, que é o 99 Freelas, que lá você contrata pessoas para trabalhos freelancers. Você pode contratar tudo lá, inclusive capistas. No meu caso, eu contratei 2 tipos de serviços para o primeiro livro. Eu contratei a revisora e o diagramador. E você coloca lá, olha, eu tenho um livro de tantas páginas e eu preciso que ele seja revisado, eu preciso do trabalho de um revisor. Várias pessoas vão fazer ofertas para você no site. E os preços vão variar de 50 reais, que é o mínimo que você pode colocar de oferta lá no site, o seu trabalho, é o mínimo de 50 reais para você se cadastrar. E tem preços até mais de R$1.000, tá? Então vai variar muito de quem você vai ver. O que eu aconselho, se você estiver fazendo assim como eu, contratando alguém pelo 99 Freelas, é você não escolher um preço tão baixo e não um preço tão alto. Porque um preço muito alto, eu sei que todo mundo tem o seu valor, mas às vezes a gente não pode pagar e talvez aquele que tem um preço mais em conta vai fazer um serviço tão bom quanto aquele que está cobrando mais caro, mas talvez aquele que está cobrando mais caro porque ele tem mais nome no mercado, tipo, mais fama, assim, ele já trabalha há muitos anos, ou tem uma empresa que trabalha só com isso e tudo mais, e aí o reconhecimento acaba encarecendo o serviço dele. Então, eu aconselho você analisar as propostas e ver qual o perfil das pessoas, porque lá tem os perfis, tem avaliações de outras pessoas que já contrataram aquela pessoa, eles deixam escrito lá que essa pessoa trabalha muito bem, entregou em dia, ou eu não gostei muito do trabalho, não sei o que. Tem as avaliações, quantas estrelinhas essa pessoa tem, e eu aconselho vocês a pegarem pessoas que já tenham, pelo menos, sei lá, já fez uns 5 trabalhos, 10 trabalhos. Lógico que é legal a gente dar oportunidade para quem tá começando também, só que se você quer algo
mais certeiro, assim, eu aconselho você pegar alguém que pelo menos tem alguma referência ali, ou pelo menos uma pessoa deu 5 estrelinhas, falou, avaliou bem, de forma positiva e tudo mais, e que o preço não seja tão caro nem tão barato. Eu, por exemplo, minha revisora, ela já tinha uma certa experiência, tinha algumas avaliações boas, eu gostei do perfil dela, gostei da proposta, e eu paguei pra ela em torno de R$ 300, acho que era 325, alguma coisa assim. Tanto que na proposta, né, ela falou de revisar em torno de uns 10 dias, mais ou menos, e ela realmente entregou o trabalho. Mas tinha pessoas lá falando assim, eu reviso em um dia pra você por R$ 50. Quando a coisa tá boa demais, imagina, você revisar um livro de 200 e poucas páginas, quase 300 páginas, em um dia, por R$ 50, é meio suspeito, entendeu? Meio que isso que eu deixo de conselho pra vocês. Analisem bastante as propostas e veem o preço que encaixa melhor pra vocês. Eu lembro que na época que eu lancei o meu primeiro livro, Dom e Viajantes, eu só podia pagar, no caso, a revisão ortográfica, e inventei na minha cabeça que eu mesma ia fazer a diagramação e ia dar super certo. Só que não deu certo. Aparentemente estava o texto bonitinho, só que na hora do Word, lá de jogar o arquivo, tem todo esse problema, o arquivo ele bugou inteiro. Então o livro ficou todo bugado, juntou palavras ficaram emendadas, enfim. Aí o que eu fiz? Depois do lançamento do livro, eu contratei de novo pelo 99 um diagramador, onde ele deixou o texto tudo bonitinho e eu pude relançar lá no site da Wiclap o livro já todo bonitinho. E esse diagramador, ele também cobrou em torno de uns 300 e pouquinho, acho que 330, alguma coisa assim. Fez um excelente serviço. Então, no caso do meu primeiro livro, eu gastei em torno de uns 600 a R$ 700, contando com diagramação e revisão, já que eu não gastei com capa. Mas se eu fosse gastar, mais aí uns R$ 200, arredonda para R$ 1.000. Porém, eu lembro que eu enviei o arquivo dele para várias editoras, assim, para publicar. E o mais em conta, a editora mais em conta, me ofereceu para fazer ele por R$ 2.000. De certa forma, mesmo tendo gastado um pouco, né, que é o necessário, gastei o mínimo, ainda assim ficou muito mais em conta do que se eu fizesse com a editora mais barata que eu achei no mercado. Já no meu segundo livro, eu contratei apenas a revisora. Eu mesmo fucei no Word, segui alguns tutoriais e fiz a diagramação do meu livro. Ficou 100% bonitona igual o carinha fez? Não, mas ficou muito melhor do que a diagramação do primeiro livro que eu tinha feito lá, ou seja, está sem bugs. Dá pra todo mundo ler bonitinho, o livro tá certinho. Então eu gastei apenas no segundo livro 300 e pouquinho também reais para poder publicar ele de forma independente, já que eu fiz capa e tudo mais. E no terceiro livro, eu gastei R$ 0 para publicar. Porque o terceiro livro é o conto de Petúnia. E nesse conto ele é muito curtinho, ele tem tipo 20 páginas, sabe? E o texto, mesmo por ser curtinho, eu mandei para um amigo meu, que manja muito de português. Ele leu tudo, ele nem quis cobrar nada. E falou se tinha algum errinho ou não, alguma coisinha para mudar. Eu alterei o que ele falou. E eu mesmo fiz o desenho, as ilustrações, tanto dentro do livro como na capa. Então, pra mim, não custou nada, porque o livro, por ele ser um livro de ilustrações com alguns textinhos, eu mesmo fiz o designer dele, eu fiz ele todo pelo Canva, então não custou diagramação, não custou revisão, não custou nada. Pra mim, foi um livro totalmente gratuito. Então aí você vê que depende muito do qual serviço você vai precisar, porque seu livro pode custar, tipo, em torno de R$ 1.000 para você publicar de forma independente, ou custar nada, como é o meu caso, né? Cada um foi um valor para mim. No caso, eu cadastrei todos eles no site da Wiclap. Você cadastrando eles lá, você já ganha um SBNzinho da empresa, tipo, lá da Wiclap. Eles colocam o seu livro para poder vender e tudo mais. E eles cadastram o seu livro na Amazon, no caso em formato físico. Então você não precisa ficar cadastrando na Amazon, menos que você queira cadastrar o seu e-book no Kindle e tudo mais. E se você quiser comprar o seu livro para você revender em outras plataformas, ou você vender em algum evento, que é o meu caso, aí você encomenda por lá. O que eu recomendo? Você comprar uma quantidade de livros, se você tiver condições, é claro, e revender de outra forma, porque você pode revender autografado e tudo mais. Porém, a Wiclap é uma ótima plataforma de vendas do livro. Você indica, olha, compre lá no site da Wiclap e tudo mais. O leitor já pega, eles vão fazer o livrinho e enviar para casa do leitor, tudo bonitinho. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou tentar parar por aqui. E se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários que eu vou fazer outros vídeos sobre, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e tchau!